Hoje a gente vai mergulhar em um dos mitos mais poderosos e, olha, mais cheios de contradição que existem, o nascimento de Vênus. É uma história simplesmente fascinante, que começa de um jeito chocante, com uma violência cósmica, para dar origem à beleza mais pura que se pode imaginar. Nossa, que jeito de começar uma história, hein? Essa frase já joga a gente bem no meio do furacão. Antes de existir amor, antes de existir beleza, o que existia era o caos. O palco para o nascimento da deusa do amor não foi um jardim, nada disso. Foi um campo de batalha cósmico. Para a gente entender de onde Vênus veio, a gente precisa voltar para essa briga. Uma luta brutal pelo controle de todo o universo. E não era uma disputa qualquer, não. Foi um evento que mudou as regras do jogo, que redefiniu a ordem de absolutamente tudo. Tentem imaginar essa cena. O céu, de uma hora para outra, fica vermelho. Mas não é um vermelho qualquer. É um vermelho que parece vidro ensanguentado. Pensa no espanto. Toda a criação, do menor ser ao mais antigo, simplesmente para e olha para cima com pavor. Alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. E aconteceu. A tomada de poder foi rápida, eficiente e, acima de tudo, brutal. Em um único ato, Saturno, o filho, vai para cima do próprio pai, o Deus Céu. O golpe com a foice é certeiro, sem piedade. E o resultado é imediato. O universo tinha um novo chefe. Saturno estava no comando. E o barulho disso tudo não foi um grito, foi um urro. Um som tão gigantesco que varreu os céus e abalou as estruturas do cosmos. Um som de dor, de poder perdido, que ecoou como se fosse um trovão sem fim. É dessa violência toda que nasce a semente do que vem a seguir. E é aqui que a história dá uma virada, mas uma virada muito bizarra. A gente sai lá da violência dos céus e desce para as águas aqui da Terra. É lá que as consequências daquela batalha vão gerar algo, bom, algo que ninguém esperava. O órgão do céu, que foi decepado, cai no mar, ali perto da ilha de Chipre. E de um jeito muito louco, o mesmo Deus que um dia fecundou a terra para criar os titãs, agora, de forma trágica, acaba fecundando o próprio mar. É impressionante pensar, né, que a criação vem assim, direto da destruição. Durante a noite, o mar era o puro reflexo da violência. Agitado, uma mistura de espuma e sangue. Mas aí, quando o dia começa a raiar, tudo muda. As águas parecem outras. O céu ganha aquele tom rosado da aurora. A tempestade passou e deu lugar a uma calma cheia de expectativa. E quem tá vendo isso tudo da praia são as ninfas. Elas são as primeiras testemunhas. Elas sentem aquela energia diferente, veem a água borbulhar de um jeito estranho e percebem o mar está em trabalho de parto. E claro, elas ficam apavoradas. É totalmente compreensível. Depois de tanta brutalidade, de uma origem tão caótica, o que é que poderia nascer dali? A aposta era em algo terrível. Um monstro, talvez, nascido do sangue de um deus caído. Só que o que acontece em seguida, nossa, desafia qualquer lógica. O medo dá lugar à mais pura admiração. O nascimento não é uma explosão de violência, é uma revelação. Lenta, gradual e absolutamente perfeita. De repente, silêncio. Um silêncio profundo, total. E junto com ele, um perfume. Um cheiro que ninguém nunca tinha sentido antes, descrito como doce, sofisticado, provocante. É o primeiro sinal de que algo divino estava ali. E então ela surge, bem devagar. Da água, que agora está lisa como um espelho, começa a subir uma cabeça. E não é uma cabeça qualquer. É a cabeça feminina mais bela que a natureza já tinha conseguido criar. Cada traço em perfeita harmonia. O resto do corpo vai emergindo aos poucos. Os ombros, os seios, e tudo é tão perfeito, tão simétrico, que parecia impossível dizer qual era o lado esquerdo e o direito. Era a beleza na sua forma mais pura, quase matemática. E por fim, um detalhe cheio de mistério, um véu triangular, dourado, aveludado, que escondia o que o mito chama de seu segredo mais cobiçado. Isso só aumenta o fascínio. Ela não é só bela, ela é intrigante. Quando uma das ninfas finalmente consegue recuperar a voz para perguntar quem ela é, a deusa responde, com uma voz cristalina, doce. Ela explica sua origem. Ela não tem pai nem mãe, no sentido que a gente conhece. Ela é filha da espuma do mar e da essência de um deus. Mas a jornada dela não termina ali na praia, claro que não.
Ela nasceu de um evento cósmico e o seu lugar é no Olimpo, a casa dos deuses. Agora, a gente vai ver como o mundo e os céus reagiram à chegada dela. No instante em que ela pisa na areia, a natureza entra em festa. É inacreditável. A ilha de Chipre inteira floresce. Flores perfumadas brotam do chão onde ela pisa, os pássaros começam a cantar em harmonia e os animais se aproximam, se curvando, querendo um carinho. A presença dela transforma tudo num paraíso. A notícia de tanta beleza, claro, se espalha como fogo e chega rapidinho no Olimpo. Os deuses, então, mandam as horas e as graças, que são as divindades do encanto, para prepará-la. Elas a vestem, a enfeitam, não para criar a beleza dela, mas para emoldurar essa beleza para a grande estreia. E chegamos ao clímax. Lá no Salão dos Deuses, um véu que a cobria escorrega. Se foi de propósito ou não, a gente não sabe. Mas o que ele revela é a beleza dela em sua forma mais pura, infinita. Naquele momento, todas as dúvidas acabam, e um coro de vozes divinas, todo mundo junto, declara: é Vênus, sim, a mais bela das deusas. E a gente termina com essa questão que é o coração desse mito todo, né? A beleza que inspira o amor, a arte, a harmonia, nasceu de um ato de traição, de dor, de mutilação. A história de Vênus deixa a gente com essa contradição poderosa para pensar. Como é que algo tão sublime pode nascer de algo tão brutal?